É muito bom estar com você aqui hoje para mais um programa Conexão Câmara. É informação e transparência e qualidade no nosso conteúdo, porque é a Câmara do Povo para o povo. Nesse primeiro programa vamos estar recebendo o vereador Maicon Cruz para falar sobre um pouco da educação. A educação transforma. E no segundo bloco vamos estar recebendo o vereador Leon Gomes. A inclusão é regra e não exceção. Vem comigo que o programa está maravilhoso. Recebendo aqui no estúdio da Plena TV, Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o vereador Maicon Cruz, vereador da Educação, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de transformação. E transformação muda a vida de pessoas. Maicon, você que tem aí lutado, tem estado à frente, eu tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado a sua luta, a sua garra. Desde já deixo meus parabéns para você, porque eu acho que hoje nós precisamos disso, de pessoas que estão dispostas a trabalhar. Conta pra gente um pouquinho, o pessoal que está em casa quer saber. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, pelo espaço. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu que estou no meu primeiro mandato de vereador na cidade de Campos, e a gente tem vivenciado e vivido momentos intensos na nossa cidade, na busca, né, de mais qualidade de vida, mais dignidade, mais oportunidade para os nossos jovens, na busca de uma educação de mais qualidade, uma educação estruturada, uma educação que valorize os seus profissionais. Então tem sido tudo muito desafiador. São um pouco mais de 4 meses, mas de muita luta e muita dedicação. Eu sou muito grato à população de Campos. A minha eleição, a nossa vitória, foi o maior presente que eu já tive na minha vida, e por isso eu tento todos os dias, com muita dedicação, retribuir à população de Campos a confiança em mim depositada. Que legal, muito interessante isso. Visando hoje o cenário atual que nós estamos enfrentando, o Covid-19, a importância da educação, a importância dessa conexão, né? Porque a gente sabe que está um momento muito difícil. Qual é a sua visão mediante isso, a realidade que nós estamos enfrentando hoje? Então, a gente vive uma dificuldade muito grande. São várias vertentes que a educação do nosso município especificamente vem enfrentando. Primeiro, a questão de ser uma educação sucateada, que já vem ao longo do tempo, ao longo dos anos, sendo desgastada, sendo sucateada por gestões anteriores, que muitas das vezes não tinha responsabilidade de manter um prédio digno. Nós temos escolas que não têm condições mínimas de um retorno, independente da questão da pandemia. A pandemia foi só um agravante que nós estamos enfrentando na questão da educação, porque as escolas já vinham enfrentando grandes dificuldades, com desvalorização de profissional, falta de profissionais em sala de aula, falta de capacitação e qualificação dos nossos profissionais, falta de merenda de qualidade nas unidades escolares, estruturas físicas, sucateadas. E além disso, vem esse agravante, como eu disse, que foi a pandemia, que fez com que toda a educação tivesse que se reinventar do dia para a noite. Nós saímos do físico para o online, para o digital. E aí a gente entra no contexto social da nossa cidade. Nós temos grandes bolsões de pobreza no nosso município. Nós temos uma rede que tem aproximadamente 300 unidades escolares. Dentre essas 300 unidades, entre escolas e creches, nós temos quase 50 mil alunos. Esses 50 mil alunos, nós podemos tirar aí um percentual de quase 70% de alunos que vivem em vulnerabilidade social. São aqueles alunos que passam por dificuldade, que muitas das vezes, ou na grande maioria, a sua principal refeição diária era dentro da escola. Muitas das vezes o aluno comia ali na escola a sua principal refeição diária. Então é importante garantir a segurança alimentar e nutricional desses alunos, através da entrega dos kits, que há 5 meses não vem sendo entregue, mas a gente tem cobrado o governo, porque na gestão passada esse kit foi adquirido através de um contrato emergencial. E agora foi feito o primeiro pregão eletrônico da educação, da história da Secretaria de Educação do nosso município, foi feito nessa gestão, o primeiro pregão eletrônico, onde nós pudemos aí estar vendo uma empresa para estar fornecendo esses kits de alimentação. Sim. Que serão entregues aos alunos. E aí a previsão seria até o final do mês de maio, a Prefeitura está começando a entregar esse kit para garantir essa segurança alimentar e nutricional de tantos alunos que dependem desse alimento para ter uma alimentação balanceada.
Dentre isso, a gente tem a dificuldade, como eu falei, do ensino online. A gente tem a dificuldade que muitos alunos não têm condições de ter internet em suas residências, ou de ter até mesmo um aparelho telefônico com dados móveis, com internet onde o aluno possa estar acessando o material. Nós temos dificuldades em muitas escolas que não tem uma impressora para imprimir as apostilas e entregar a todos os alunos, onde pais de alunos têm que estar imprimindo apostilas, onde professores se dedicam e se doam lá imprimindo apostilas e enviando para os seus alunos. Então a gente está tentando se reinventar. E o que eu tenho visto de mais legal também é a boa vontade, a iniciativa, a dedicação, a garra dos nossos profissionais da educação e não deixar a educação ter um prejuízo maior do que está tendo. A todo instante os nossos profissionais tentam dirimir esses impactos negativos que a educação vem sofrendo por conta da pandemia. Então eu parabenizo a todos os nossos profissionais de educação, chamo a responsabilidade para nós, enquanto gestores, enquanto pessoas públicas, né, que estamos à frente de determinados órgãos, como a Secretaria de Educação, como a Câmara Municipal, como a própria Prefeitura. A gente chama essa responsabilidade para a gente, para que nós possamos estar aí buscando, mesmo em meio a todas essas dificuldades que eu mencionei, tá dando o mínimo de condições de dignidade na educação, para que não possamos comprometer o futuro da nossa cidade. Porque é da educação que partem todas as outras profissões. A educação é o pilar central de uma sociedade, da transformação de uma sociedade. Se nós não tivermos uma educação de qualidade, agora, no presente, que nós estamos vivendo, o nosso futuro vai estar comprometido. Porque daqui a um tempo nós vamos precisar de profissionais, de bons profissionais para estarem aí no mercado de trabalho, de médicos, de professores, de advogados. E de onde sairão esses profissionais se a nossa educação agora, no presente, está comprometida? Então a gente está falando de gerações futuras, né? Nós estamos falando de desenvolvimento da nossa cidade. E o desenvolvimento parte da educação. Então é muito importante ter esse cuidado, essa atenção, essa dedicação à educação. Quando as pessoas falam que eu sou o vereador da educação, eu digo que eu sou vereador de todas as pautas, sim, porque tudo parte da educação. Saúde parte da educação. Assistência social parte da educação. Se a gente não tem uma educação de qualidade, é óbvio que nós vamos aumentar o índice de desigualdade. Aumentando o índice de desigualdade, a gente está aumentando vulnerabilidade, pobreza, miserabilidade. Então é importante a educação porque dela partem todas as outras políticas públicas. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade, né? Exato. Como você estava falando. Tudo parte da educação. A educação é a base de tudo, na verdade, como você disse. E essa questão que me chamou bastante atenção foi a questão da alimentação que você falou. E a questão do acesso à informação. Hoje nós não podemos fechar os olhos e achar que aquilo que é muito fácil pra gente é fácil pro próximo, não é? A gente não pode achar que a nossa realidade de vida é a mesma realidade de vida do próximo, não é? Sim. A gente tem que encarar a realidade de frente. E a realidade é outra daquilo que nós estamos acostumados a viver. Então, eu acho muito importante a valorização dos educadores e da educação. Sim, é o que a gente tem buscado, é o que o nosso mandato tem buscado. Além de ser um vereador que tem uma bandeira muito forte, que é a educação, a gente também está aí presidindo a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, né? E nessa comissão a gente tem aberto também diálogo, aberto espaço para diversas frentes, né? Diversas demandas que nos chegam, a gente busca dar uma resposta, a gente busca dar atenção, busca às vezes soluções para aqueles problemas apresentados. E esse é o nosso papel enquanto representante do povo, né? Eu não tento fugir disso. Por isso que a gente está nas ruas todos os dias, eu estou nas ruas, quem me acompanha nas minhas redes sociais, vê que eu estou nas ruas todos os dias, no olho com o cidadão, olhando no olho das pessoas da nossa cidade, conversando, porque só quem sabe o problema é aquele cidadão que está ali na ponta, é aquele cidadão que está vivenciando ali as dificuldades, se na sua rua não tem uma iluminação pública de qualidade, se a árvore está fazendo sombra na rua e está aumentando criminalidade ali, se o esgoto está a céu aberto e não está tendo atenção devida, se na rua está com entulhos, né? Se o hospital não tem um médico, se no posto de saúde não tem um enfermeiro, se a escola não está entregando material direito, material pedagógico. Eu só vou saber disso se eu estiver em contato com a população. E é isso que eu busco fazer. Demais. Eu busco estar todos os dias nas ruas, ouvindo, estando atento, acompanhando de perto as dificuldades da população. Foi para isso que eu me candidatei, sim, né, em ser vereador. Eu jamais passava pela minha cabeça, nem nos meus melhores ou piores sonhos, ser candidato a vereador da cidade de Campos. Aconteceu, eu me candidatei, um grupo de pessoas acreditaram nas nossas propostas, né, acreditaram no nosso projeto e nos deram a oportunidade, nos fazendo aí o nosso projeto político, não fazendo maico, fazendo um projeto, o projeto ao qual eu represento.
né, um grupo de pessoas juntos, nos fazendo ser o quinto mais votado da cidade na nossa primeira eleição, alcançando 3.122 votos. Mas eu tenho a responsabilidade de que eu não sou vereador só dos 3.122 votos que tive. Eu sou vereador da cidade de Campos, dos mais de 400 mil moradores da nossa cidade. E é isso que a gente busca todos os dias, né? Dar a nossa parcela, dar a nossa contribuição para transformar a nossa cidade numa cidade melhor para se viver, numa cidade melhor para se morar. A gente precisa resgatar a autoconfiança do campista, a autoconfiança da nossa cidade, a maior cidade em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, a maior cidade do norte e noroeste fluminense, a capital do interior, uma cidade de grande história, de relevância histórica nacional. Quantas pessoas nós tivemos aqui que marcaram a história do nosso país, como Nilo Peçanha, que chegou à presidência da República, né, do nosso país, como Benta Pereira, tantas outras mulheres, né, Nina Aroeira, tantas pessoas, exatamente, tantas outras pessoas que marcaram histórias na nossa cidade, que fizeram a história do nosso país. E a gente precisa resgatar essa autoconfiança, a gente precisa resgatar o orgulho de ser campista. E como que a gente faz isso? Superando essas questões políticas, essas questões partidárias e desenvolvendo uma política de amor à nossa cidade. E é isso que eu busco todos os dias, é isso que o nosso mandato está empenhado em fazer. Eu não tenho preocupação de ser candidato à reeleição, eu não tenho preocupação de nada do que vai vir na questão política. A minha preocupação é do agora, é de trabalhar ao máximo agora para dar minha parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Excelente. A gente não precisa eu falar mais nada, né? Você explicou tudo nos mínimos detalhes, é sua bandeira, e aquilo que a gente exerce com amor, né, é nítido, você vê seu empenho. Voltando agora para a bancada que nós temos hoje no Legislativo, qual é a sua visão? Então, a Câmara de Vereadores da nossa cidade, ela teve uma mudança muito grande, radical, né? Nós tivemos 80% de renovação da Câmara. Apenas 5 vereadores retornaram à casa. E eu acho que cada um de nós devemos fazer uma reflexão acerca disso, do que aconteceu, das respostas dadas à urna, né? A eleição é o maior processo democrático que a gente tem no nosso país. E foi dado um recado. Eu acho que cada um vereador eleito, cada um político eleito, né, deve tomar para si essa responsabilidade de fazer uma reflexão sobre tudo isso, né, sobre as vozes que ecoaram das ruas e ver, e buscar para que não aconteça uma nova mudança lá. Embora eu concorde que a mudança é saudável, mas se a gente tivemos a oportunidade de ser eleito agora, e se a gente quer continuar na vida pública, a gente tem que fazer por merecer. Então a gente tem que ver onde foram os erros do passado, né, aquilo que a população condenou no passado, para a gente não tentar repetir os mesmos erros. Por isso que eu volto lá ao que eu falei no início. Estar junto da população, escutando a população, já é um sinal claro de que quanto mais a gente escuta as pessoas, quanto mais proximidade das pessoas, menor a nossa chance de erro. Claro que nós vamos errar, assim como todos os outros vão errar. Nós somos seres humanos e o humano é falho, mas a gente tem que buscar o máximo possível estar próximo do acerto. E isso a gente só consegue com o diálogo. Política é feita de diálogo. A gente constrói todos os dias, né, a política. A gente constrói todos os dias a nossa participação na política. E isso a gente faz através do diálogo. Então eu acho que a Câmara, essa atual legislatura que nós temos, né, os colegas vereadores que lá nós temos, eles devem estar atentos, né, às demandas da população. Eles devem estar em sintonia com a população, porque eu estava falando no carro com os amigos que vieram comigo, que eu não sou apenas um vereador, uma autoridade. Eu sou um servidor público que durante a campanha fui apresentar meu currículo para a população julgou o meu currículo, me deu um emprego e agora eu tenho que trabalhar e prestar conta para a população. Só que o meu contrato é por tempo determinado, são 4 anos. Se daqui a 4 anos eu quiser novamente o emprego, eu vou ter que ir para a rua, prestar contas de tudo que eu fiz, né, para a população renovar ou não o meu contrato. Então eu sou servidor público, assim como qualquer outro. Então por isso eu tenho que cumprir horário, eu tenho que me dedicar ao que eu faço. Você não vai contratar para sua casa uma secretária que não tenha, que você não tenha confiança, uma secretária que não cumpra o horário, uma secretária que não tenha disponibilidade, uma secretária que não faça os seus afazeres com excelência. Então na política tem que ser assim também. Você que está desempregado, quando você vai buscar um emprego, as pessoas são rígidas antes de dar o emprego. Querem analisar currículo, ver experiência. Se você faltar 2 dias, 3 dias, te dá uma justa causa ou uma advertência, desconta no seu pagamento o dia que você não vai e não leva um atestado. E por que nós contratamos políticos que não gostam de trabalhar?
Então a gente deve contratar político que gosta de trabalhar. Né? O poder está nas nossas mãos. O discurso que eu fazia na campanha é o mesmo que eu faço hoje, nada mudou, continua o mesmo. Eu quero que as pessoas me julguem, me critiquem, eu quero que as pessoas participem, me deem ideias, porque é assim que a gente vai construindo a nossa participação na política. É muito motivacional, né, ouvir você falando, um jovem, né, 28 anos, 29 anos, lutando pela transformação da nossa cidade. É um prazer te receber aqui, pena que nós estamos já chegando ao fim da sua participação, e você fique aí agora, porque após o intervalo nós vamos estar recebendo aqui o vereador Leão Gomes. Antes de nós irmos, deixa uma palavra para o pessoal que está em casa para a gente estar finalizando. Eu mais uma vez te agradeço pelo convite, pela participação. Me coloco à disposição de todos. Convido a vocês a me acompanharem pelas minhas redes sociais. É só botar lá o @maicon.cruz no Instagram ou Maicon Cruz no Facebook. Me acompanhem, vamos interagir, vamos participar. Eu estou a serviço de vocês e quero estar sempre por perto de cada um de vocês. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos já com o vereador Leão Gomes. Você e sua família podem dormir todos os dias assim, no aconchego de suas camas. Ou assim, na UTI de um hospital. A escolha é sua. Previna-se contra a Covid-19. Evite aglomerações. Use máscara. Lave sempre as mãos com água, sabão ou álcool em gel. A Covid-19 mata. Uma campanha da Câmara Municipal de Campos. Do povo para o povo. O transporte é um serviço coletivo, essencial à população, mas em tempos de pandemia, todo cuidado é fundamental na hora de usar o ônibus ou a van. Use máscara e álcool em gel, evite ônibus lotado, mantenha as janelas abertas. A prevenção é a melhor arma contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Campos, do povo para o povo. A Câmara de Vereadores de Campos participa da campanha Vacinação Solidária e você também pode participar. Quando for se vacinar contra a Covid-19, leve e doe um alimento não perecível. A doação não interfere na sua vacinação, mas vai matar a fome de milhares de pessoas durante a pandemia. Câmara Municipal de Campos, do povo para o povo. Recebendo aqui agora o vereador Leão Gomes, é uma satisfação muito grande estar te recebendo aqui. Um vereador nobre, de um coração enorme, que luta pela causa, né, da família. Inclusão não é exceção, né, é regra. Fala pra gente um pouquinho, pessoal que está em casa, doido para te conhecer, saber um pouco das suas propostas, da sua bandeira, porque não é só sua bandeira. Existem muitas famílias que hoje enfrentam essa realidade e que hoje muitas pessoas fecham os olhos para isso. Mas é importante demais a gente abordar e entender que isso é ser humano, né? Alexandre, a realidade é que ouve-se muito falar da inclusão, mas pouco se vive, né? E quando a gente ouve falar de inclusão, tudo que nós conhecemos é algo muito superficial, não é algo concreto. E a gente precisa entender que a inclusão não é uma palavra bonita apenas a ser falada, ela precisa ser vivida. É um exercício diário para nós todos os dias. É nós nos envolvermos e deixar as pessoas se envolver também. Então, a bandeira que nós levantamos hoje, que nós levantamos como vereador, é justamente a inclusão. Por isso que a gente usa o slogan: inclusão é regra, não exceção. E é nítido isso. Eu sempre acompanho suas plataformas digitais e vejo que a sua causa, a sua briga, podemos dizer, é sobre isso. É a sua vida. E que vai além da política. Sim. Né? A questão das pessoas com deficiência não pode servir de nenhum tipo de palanque de autopromoção. Né? Tem que ser algo humanitário, onde você coloca o ser humano, o indivíduo, à frente de qualquer coisa. Né? Eu vivo isso dentro da minha casa. Eu tenho um filho autista e eu sei o que é isso. Eu sei que muitas das vezes as pessoas usarem da nossa necessidade, da dor, né? É da nossa dor, para que elas possam se promover, se colocar em outdoors. E é isso que nós estamos tentando trazer nesse momento que nós estamos vivendo na Câmara Municipal como vereador, que nós não podemos utilizar das necessidades do nosso próximo para que possamos ter uma promoção, porque isso não é uma promoção, isso é dignidade, é vida, e nós vamos lutar por isso até o último dia do nosso mandato. E uma coisa que você falou, que é o seu slogan, né? É muito importante a questão de envolver
as pessoas no nosso meio. Porque não pode existir essa questão de acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Isso. Todos nós somos filhos de um só Deus. Então nós temos que procurar incluir, né? Fazer o que se sintam-se à vontade. Não tem por que dividir. Nós temos que viver sempre em harmonia e trazer um ambiente melhor para essas pessoas. Fazer eles entenderem que eles são amados, que eles são bem recebidos. E é aquela questão, não é nem só fazer um ambiente melhor. Nós precisamos entender que o ambiente que é agradável para mim é agradável também para o próximo. Sim, sim. Né? Então isso é inclusão, é quando você permite-se viver no mundo de alguém e alguém no seu mundo. Sim. É quando você sai da tua plataforma e você vai resgatar algo, ou alguém vai resgatar algo em você. Isso para mim é essencial. É quando eu consigo ver alguém e me colocar no lugar dessa pessoa. Eu estou me incluindo naquela situação. Seja em situações ruins ou situações boas. E especificamente nessas questões dos PCDs, das pessoas com deficiência. Onde está jogado à margem, onde poucas pessoas olham. E quando olham, é só quando deixam de ser indivíduos e passam a se tornar cifras. Né? E aí nós não somos números. Eu falo nós porque eu tenho um filho autista, então eu posso me incluir nisso. Você que vive isso intensamente, não só como bandeira, mas você passa por isso todos os dias. É a sua causa e é a sua vida. Isso aí. Você hoje, com os seus olhos, não como vereador, como Leon Gomes, Leon pai, você acredita que hoje existe ainda um preconceito na nossa sociedade relacionado a essa situação? Eu não acho, eu tenho convicção, porque a gente vive isso, né? Há uma exclusão, né? Totalmente. Exemplos básicos é quando você chega num banco, você vai ver que não existe um caixa eletrônico adaptável de fato. O teclado está lá embaixo, porém a tela lá em cima, e o cadeirante vai ficar assim. Coisas básicas do nosso dia a dia. A gente vê as nossas ruas, onde o acesso para cadeirante é a cada 500 metros. Isso quando tem, onde deveria praticamente a cada 50, 100 metros ter esse acesso, né, justamente para ter acessibilidade em qualquer lugar. As pessoas olham de forma indiferente, só dão valor, só conseguem enxergar para as pessoas com deficiência quando se tem algum retorno financeiro, né, e na verdade deixando o lado humano de lado e simplesmente pensando somente no dinheiro, no bom negócio. Fazendo disso uma questão financeira. Uma questão financeira. E aí precisa entender que a pessoa com deficiência e seus familiares não é um bom negócio. Né? Eles não fazem parte... Lidando com vidas. Não faz parte de um comércio. Né? É uma vida. Então, quando eu omito esse direito a eles, eu, na verdade, estou mostrando o cidadão que sou. Né? Que não olho para o ser humano em si, enquanto ele não tiver valor econômico para mim. Então, hoje a falta, a exclusão, quando eu falo que, quando a gente briga por inclusão é porque foi excluído. Sim. Então, a gente vê isso aí diariamente. Quando você for ver um projeto até que eu gostaria de falar, né, do vereador Silvinho, que vai ter que fazer um projeto para adaptar os carrinhos às pessoas com deficiência, né? E é uma coisa difícil. É questão de se colocar no lugar do outro, né? É você ser humano. Sim. Ser humano. E nós não estamos livres de nada. A gente tem que se colocar nessa condição, né? Por exemplo, pode acontecer vários fatores que eu posso acabar, por consequência da vida, tendo alguma limitação, alguma deficiência. Sim. Mas nós nunca pensamos dessa forma. A gente sempre pensa no nosso bem-estar. Se eu estou bem, o próximo não me diz respeito. Por isso que nós estamos vivendo uma humanidade dessa forma. Isso, e você vê que a humanidade de alguém só se mostra de fato, não somente quando ela está vivendo aquilo. Sim. É quando ela não precisa viver aquilo, mas ela olha a dor, a necessidade de alguém, ela tenta fazer. Então, hoje o meu chamamento, no meu mandato, não é por uma reeleição, é para fazer nesses 4 anos a causa da inclusão e os direitos das pessoas com deficiência valer a pena, serem respeitados de fato. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que é direito. Né, direito, a Constituição fala que é direito à educação, é direito à saúde, né, mas infelizmente a gente teve um exemplo aí da quantidade de vacinas que chegam no cronograma do Ministério da Saúde, 11 mil vacinas, uma destinada para uma pessoa com deficiência. Então isso é um absurdo, né? A gente tem que criar leis, municipalizar as leis federais para que elas possam acontecer, porque se deixar quando algo vem lá de cima não acontece. Então essa é a nossa briga diária e eu acredito que não vai ser fácil, mas é possível a gente conseguir dar voz a essa causa, porque esse é o objetivo.
Uma coisa muito interessante que foi conversado entre nós nos bastidores, que você fala que quando você entrou para a vida política, foi porque você entrou para transformar não só a sua realidade, a vida do seu filho, mas para também transformar a vida de outras pessoas. Isso. Foi o que você falou no início. Isso. Não é questão de autopromoção. Você não está numa bancada levantando uma bandeira para você se autopromover. É uma causa que você vivencia todos os dias com o seu filho. Então, seria muito injusto da sua parte você pensar somente em você. Quando você vê seu filho, você fala, não, existem outras famílias que você precisa ser voz dessas pessoas. Porque você chegou num lugar para ser voz dessas pessoas que não têm voz. É justamente isso. É quando você entende que a causa vai muito além do seu mundo. Sim. Né? E o meu filho Benjamin, ele foi apenas um propósito. Para que eu pudesse entender o maior propósito disso tudo. Eu entendo que eu sempre briguei por causas que ninguém gostaria de brigar, né? Mesmo quando eu não estava envolvido em política. Né? Mas quando o Benjamin ele entra na minha vida, ele me faz olhar para essa causa de uma forma especial. Né? E aí tentar encontrar um propósito. E hoje eu entendo que tudo que Deus faz é perfeito, né? No começo foi o chão se abriu, eu quase morri num precipício, parecia que não ter fim. Mas quando a gente começa tentando encontrar um propósito na causa, e a gente vê hoje, quando você aprova uma lei, que é a lei nossa 9.035, que dá prioridade às pessoas com deficiência. Infelizmente, ainda não pode ser aberta a vacinação para todas as pessoas com deficiência, mas já começamos das instituições, mais de 500 pessoas foram vacinadas. Né? Então, você hoje ser um instrumento para mudar a vida de outras pessoas, porque o sentido da vida está isso, fazer diferença em outras vidas. Se você não faz diferença na vida do teu próximo, você apenas está de passagem, você saiu da história e nem sequer vai ser lembrado. E não é ser lembrado por nome. Se você for lembrado pelos atos que você fez e mudou a vida de alguém por uma única pessoa, isso já valeu a pena. Sim. Então esse é o maior propósito para mim, não é só a minha casa. Voltando pela questão que você falou de incluir o indivíduo na sociedade, eu não vou citar nome de empresas, mas tem empresas em Campos que eu já dei os meus parabéns, que trabalham dessa forma, né? Colocam essas pessoas poder fazer com que eles se sintam amados, né? Eles se sintam úteis, porque na verdade eles são úteis, são pessoas inteligentíssimas, que têm um QI fora do normal. Isso. E aí entra naquilo que eu estava falando com você. Eu parabenizo também essas empresas que fazem, mas bom seria se não tivesse que ter uma lei de incentivo fiscal para que elas pudessem incluir essas pessoas, mas pudessem olhar para elas além das cifras. Sim. Tá vendo como sempre a gente vai cair nesse negócio? Primeiro entra a cifra. Sim. Primeiro precisa colocar um preço nessas pessoas para depois incluir elas. Então não deve ser assim. Eu acho que não, por mais que não me dê incentivo fiscal nenhum, são seres humanos, são indivíduos. Sim. Que têm a mesma capacidade que qualquer outro ser humano tem. Tem as limitações, mas é capaz de fazer algo e fazer algo com excelência. E aí quando você vê as empresas hoje adotando e se destinam 5% de vagas, só são 5% de vagas. Sim. Se são 10% de vagas, só 10%. Então, não abrem exceções. A gente vê que é cifras. Entendi. Então isso para mim não é uma inclusão, estou sendo muito sincero. Parabenizo. Sim. Mas eu acho que não deveria ser. Chama um alerta para alguma coisa. Eu acho que tem que ir além. A inclusão só vai acontecer quando entender que as barreiras não podem ser empecilho para as pessoas fazerem parte da sociedade de fato. E a questão hoje da educação? A escola poder receber essas pessoas. Qual é a sua visão? O que você tem para nos dizer? É óbvio que algumas escolas privadas, e se a gente for fazer uma fiscalização a fundo, a gente vai ver que está longe ainda do que é ser uma escola de inclusão. E as escolas municipais têm as salas de recursos, como as escolas privadas têm, sim, mas na verdade não atende como deveria atender. Essa é a grande questão, Alexandre. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação que é imposta através de projetos de leis. Eu acho que a inclusão acontece quando o cidadão, o indivíduo, entende isso. Então eu não posso, não é só vou fazer porque a lei diz que eu tenho que fazer esse cantinho aqui para uma pessoa especial. Não, eu vou fazer porque um cidadão vai entrar aqui nesse lugar e ele precisa ter acesso, respeito e direitos que qualquer um outro tem. Então essa é a nossa briga, dar esse direito que está sendo tirado e foi tirado por muitos anos. Eu falo que foi o roubado do cidadão, né? Quando você fala assim, a gente ouve muito, seu filho é autista, mas ele é tão bonito. Seu filho é autista, mas ele nem parece... Como se não pudesse ser bonito. Meu filho, ele é autista e ele é bonito. Meu filho é autista e ele é inteligente. Então não é um complemento à beleza ou à inteligência. Ele é um autista, mas ele também é inteligente. Então são duas coisas que a gente precisa fazer as pessoas entenderem. O objetivo nosso maior é fazer a população abraçar essa causa e fazer a inclusão acontecer de verdade.
Pena que nós já estamos chegando ao fim, mas é uma coisa que nós puxamos hoje, um assunto muito importante, né? Que mexe com os nossos sentimentos, mas vai muito além do que mexer, né? A gente tem que viver e tem que transformar a idade de vida dessas pessoas. Deixa para o pessoal que está em casa agora nos acompanhando, voltado para a sua causa, deixa as suas plataformas digitais. Para quem quiser acompanhar mais o trabalho do vereador Leon, está acessando as suas plataformas digitais. Então, meu pedido hoje é, você que está assistindo a esse programa, é que você possa abraçar essa causa. Não espere bater na sua porta, não espere chegar dentro da sua casa para que você abrace. Nós precisamos fazer essa causa ter voz e acontecer de fato. Então eu peço a você que nos siga nas redes sociais, no Instagram Leon Gomes e também no Facebook Leon Gomes. Venha abraçar essa causa com a gente, não é palanque político, é uma causa muito além da política. A política passa, mas as pessoas com deficiência vão continuar existindo na minha vida. O programa Conexão Câmara vai ficando por aqui e eu te aguardo na próxima semana. É a Câmara do Povo para o povo. Deus te abençoe.